A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nesse domingo, a nossa revista de escola dominical traz um comentário muito relevante sobre a igreja perseguida. E eu recebi muitos convites aqui para falar um pouco sobre a igreja perseguida, mas nós estamos em missão, estamos em viagem. E eu parei aqui um momento e senti tocada pelo Espírito Santo para compartilhar com vocês aquilo que tem sido nossa prática de vida. Porque entre os 50 países classificados em perseguição severa, média ou leve, nós estamos em 5 deles. Inclusive naqueles que estão classificados com perseguição severa, que é o Paquistão, aonde eu tive o privilégio de 6 meses atrás estarmos e vivermos ali experiências impactantes. Você sabia que há mais de 340 milhões de cristãos no mundo em perseguição? Cerca de 1 em cada 8 que sofre perseguição estão classificados no nível de perseguição severa. Um fenômeno que para 309 milhões desses fiéis se torna até extremo em 50 países. Inclusive o Paquistão, que está em 7º lugar, mas provavelmente desça para o 5º, porque esse ano o Paquistão teve ataques violentos, inclusive queimaram 26 igrejas no mês de setembro. E quando o nosso pastor lá no Paquistão, pastor John Yunus, foi ajudar os nossos irmãos, por mais que não eram do nosso ministério, mas era da Igreja de Cristo, uma das experiências que muito me marcou, ele pergunta para essa irmã que tem sua casa toda queimada, ele olha as Bíblias queimadas e ele pergunta o que ele poderia fazer por ela, o que a nossa missão, até que todos saibam, poderia fazer por ela que fosse mais urgente. Sabe qual foi a resposta dela? Me deem Bíblias, me deem revistas, porque domingo que vem eu preciso dar aula de escola dominical, eu preciso dar escola bíblica. A fé dos nossos irmãos perseguidos é sobrenatural. Eu convivo com eles diariamente. Estamos também na Indonésia, que faz parte desses 50 países em perseguição severa. É o país mais muçulmano do mundo, a Indonésia. Estamos também no Moçambique, que também está incluído como igreja perseguida. E também estamos no Iraque, para onde mandamos um missionário nesse último dia 28. Estivemos no Iraque, eu e pastor Josué, vivemos ali com os nossos missionários experiências fortíssimas. E Deus está nos levando para a igreja perseguida. Segundo uma ONG, a ONG chamada Open Doors, ela trouxe relatos a Roma, aonde estima-se que nos últimos anos o número de cristãos mortos foram em média de 13 por dia. Um aumento de 60% na Nigéria, juntamente com algumas outras nações africanas. Mas escute isso, essa ONG também denuncia que temos em torno de 11 cristãos por dia encarcerados por processos injustos, presos. Temos em torno de 4 cristãos por dia sequestrados e muitos vão a óbito. E com a pandemia, isso se aumentou muito, principalmente em alguns países africanos. Hoje, com essa revista trazendo consciência sobre a igreja perseguida, é dia de dobrarmos os joelhos e fazermos um pacto com Deus em prol da igreja sofredora. Enquanto você tem liberdade de carregar sua Bíblia, de ler, de orar, de cantar, o IEM faz parte da perseguição extrema. E eu vou te contar uma experiência que eu ouvi lá no Egito, numa escuta missionária de um missionário do IEM. Antes de dar-lhe a oportunidade, nós começamos a cantar com mais de 11 nações ali presentes para aquela escuta missionária, só sobre a igreja sofredora. E ele começou a chorar muito, muito, convulsivamente. E o tradutor perguntou se estava tudo bem.
o que estava acontecendo com ele. Ele disse que ele estava emocionado porque ele nunca imaginou que uma igreja pudesse cantar tão alto, que uma igreja se reunia para cantar tão alto. E ele era o pastor presidente da igreja cristã no IEM. E aí o intérprete perguntou para ele: e na sua igreja ninguém canta? Ele disse: um no ouvido do outro, um no ouvido do outro. Porque nós não podemos ser ouvidos. E naquela semana haviam jogado uma bomba e explodido todas as janelas da casa de oração. É assim que ele escutou. Na China, em cavernas, em calabouços, em outros lugares, nos cemitérios, nas catatumbas, eles se reúnem para cultuar a Deus, para ouvir pequenos relatos da Bíblia, ou ler pequenos textos, às vezes de uma Bíblia rasgada. Deixa eu te falar, é dia da Bíblia. Quantos gostariam de poder andar com a Bíblia debaixo do braço, mostrando para todo mundo de onde vem a sua fé? Mas não podem. Lá no Nepal, quando demos Bíblias para os nossos obreiros, o pastor foi enfático: eles só podem ganhar Bíblia se tiver uma capa. E quando nós mandamos trazer as Bíblias e as capas, a caixa foi jogada como contrabando pelo muro da nossa casa de oração. Mas quando rasgamos a embalagem da caixa, estava escrito Sociedade Bíblica Nepalesa. Valorize a liberdade religiosa. No nosso último culto no Paquistão, depois de passarmos por uma situação bem difícil para chegar até essa casa de culto, de oração, que é como eles chamam, casa de oração, não chamam de igreja. Passamos por umas vielas, uns lugares bem tenebrosos e com guarda armada de 12 nos protegendo. De repente, um grande portão abre-se as portas e nós estávamos sendo recebidos com flores, e eles cantavam tão alto. Mais de 700 ex-muçulmanos convertidos para a glória de Deus. E eles cantavam tão alto que o relógio do pastor Josué pediu para ele se retirar do recinto, porque ele ia ter surdez temporária, tinha alcançado todos os volumes. Quando eu mostrei o relógio para o nosso tradutor, ele disse: sabe por que eles cantam assim? Porque pode ser o último hino. Sabe por que eles cultuam assim? Porque pode ser o último culto. Oxalá nós cultuássemos como se fosse o último culto. Oxalá nós cantássemos como se fosse o último hino. Desse glória a Deus como se fosse os últimos glória em vida. Eles sabem que eles podem morrer a qualquer momento. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus da tua igreja e da tua casa, é o Deus da igreja perseguida. Vou terminar com mais um testemunho compartilhado com um pastor nosso, que também ouviu lá na escuta missionária no Egito, onde se reúne só a igreja perseguida para dar depoimentos e receber ajudas. E esse testemunho me movimenta todos os dias, me motiva, me alimenta a prosseguir. Era uma irmã síria, se converteu, ela e os seus 3 filhos. E agora ela prepara os filhos para falar de Jesus, porque eles são determinados a ganhar a família para Jesus, mesmo que custe a vida. E ela abençoa o filho vai à fronteira. Vai em nome de Jesus, e com a bênção da mãe, eles matam o filho dela. Ela manda o segundo, eles também matam o segundo. Ela manda o terceiro pregar, eles também matam o terceiro. E aí ela começa a chorar convulsivamente diante de todos ali, contando o seu testemunho. E aí o nosso pastor pede perdão por termos permitido que ela passe por essa dor tão extrema. Ela disse: você não entende. Você acha que eu estou chorando porque eu perdi meus filhos? Eu estou chorando porque eu não tenho um quarto filho para enviar. Um quarto filho para enviar, para falar do meu Jesus à minha família. Eu tenho me colocado como esse quarto filho. Aonde ele mandar, irei. Se você não pode ir com os seus pés a um país perseguido falar de Jesus, vá com a sua oração, vá com a sua contribuição. Nós estamos aqui precisando de aliados para o Iraque. Hoje o Iraque é o nosso maior desafio.
Estamos construindo a terceira escola no Paquistão. Cuidamos de mais de 50 obreiros. Precisamos de parceiros para sustentar esses obreiros. E também precisamos, urgente, de parceiros missionários, de missionários contribuintes para o Iraque. Se o Senhor te tocar, seja você o quarto filho da nossa amada viúva da igreja perseguida.